Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos a mais um vídeo diretamente aqui da nave mãe da Septon Capital, Rio de Janeiro, diretamente aqui do Leblon, com escritórios em Cuiabá e em outros lugares do Brasil e do mundo, assim esperamos muito em breve e quem sabe lá em Marte, que era a minha vaguinha. Hoje temos tema, qual é o tema? E o nosso tema hoje, diretamente do nosso poeta, grande poeta, Axl Rose, Welcome to the Jungle, bem-vindo à selva. Selva de muita seca, um deserto desgraçado, a coisa lá na faixa de Gaza está escalando, né? Ontem a gente teve a questão do hospital, o mundo ontem de noite parecia que ia pegar fogo numa revolta árabe geral. Tivemos protestos violentos na Jordânia, no Egito, na Turquia, em vários lugares, na Inglaterra, na França, em menor escala, né? Na Europa um pouco mais controlado, mas na Síria, todos esses lugares tiveram uma série de protestos muito grandes e uma violência latente assustadora. Pois bem, o mundo passou, viramos mais um dia, ainda estamos vivos por enquanto. Aparentemente as coisas estão mais ou menos do mesmo jeito que estavam. É claro que todo dia tem um acontecimento novo. Hoje o Biden está lá na região. O rei da Jordânia ontem fez duas declarações muito importantes. Uma, ele falando que nem a Jordânia nem o Egito aceitam refugiados. Basicamente nenhum país árabe vai aceitar refugiado palestino por duas razões. Uma, porque eles têm preconceito com o palestino desde sempre. E o outro, pela questão de risco de novos terroristas do Hamas se infiltrarem nos territórios desses países e eles se verem diretamente envolvidos em guerras, em atentados. Então a coisa está complicada. E depois ele cancelou, o rei da Jordânia cancelou a reunião com vários líderes regionais e o presidente Biden falando o seguinte: olha, se não for para parar a guerra, arrumar um jeito de parar a guerra, a gente não tem por que sentar e conversar. Curto e grosso. Pois bem, voltamos ao mundo. O que o mundo está mostrando pra gente? Enquanto o mundo dos Estados Unidos, né? A gente teve uma série de dados ontem na China que foram desempolgantes, nada muito tchan. A gente pode até entrar aqui na DCE, vamos ver o que tem de minério de ferro. Enquanto carrega, a gente fala sobre o que acabou de sair, né? Na Europa, um pouco mais cedo, a gente teve dados do CPI, da inflação, que vieram de novo cedendo um pouco, foi dentro do esperado, em larga escala, sem muitas novidades. Ainda uma inflação elevada, mas dentro do esperado. O que deixou alguma coisa desconfortável foi a questão da construção civil, que veio cedendo, né, em vez de esfriar, congelou. Na Inglaterra, a gente teve uma série de dados de inflação que vieram quentes, ainda lembrando que a libra esterlina, a Inglaterra não usa o euro, usa a libra esterlina, né, the British Pound. E aí a gente tem, saiu agora também nos Estados Unidos, a questão do mercado hipotecário. Isso foi muito assustador. Tá certo que a gente vê isso aqui com uma volatilidade relevante, mas foi marcando de novo um aumento da taxa de hipotecas da semana passada e uma queda de novo em novas aplicações, em novas compras, novos pedidos. O mercado está caindo, o refinanciamento está contraindo e o índice de compras está retraindo, ou seja, o mercado imobiliário não está bem.
Vamos ver se a gente tem uma base de dados. A gente tem uma base de dados. Vamos botar em linha para ficar todo mais fácil para todo mundo. Tentar puxar o máximo. Enfim, vamos lá, gente. A gente está em níveis inferiores. A gente está no mesmo nível hoje para a gente ver como é que tá ruim, né? Eu queria pegar esse númerozinho aqui. A gente está na mesma linha de quando teve a Covid, que é o menor nível desde 90 e tanto, tá? 94, 95, 95, tá? A crise de 2008 não deixou o mercado imobiliário tão deprimido assim, tão inativo assim. E isso é preocupante, sim, tá? Dos futuros, a gente vê o VIX subindo um pouquinho, mas de novo, ainda acima de 20, tá? E isso me incomoda, porque a gente tem muito risco para o mundo e o VIX está com 18. Isso não tem graça nenhuma, isso não faz sentido. As bolsas que ontem tiveram um dia mudo, hoje também tem um dia de tensão com leves quedas. Mas aí se a gente olha para as taxas de juros, também não estão tão animadas assim. O que o mercado está entendendo? A gente teve um dado de varejo forte, mas o resto não está conversando com isso. Existem explicações para o dado de varejo estar vindo forte. A gente tem a questão do ciclo inflacionário, a inflação ainda está relevante, então o Zezinho americano médio, ele tende a antecipar compras, ele tende a resgatar, e uma vez que ele resgata, a gente viu muito resgate de fundo, e uma vez que ele resgata esses valores de fundos, ele aproveita para comprar coisas e às vezes estocar, né? Então isso acontece, é um comportamento básico humano, mas a gente tem hoje o petróleo subindo bem. Chegou a subir mais de noite, chegou a subir 3%, mas agora a gente está subindo 1,5% com um pouco mais de calma. Basicamente, todo dia o mercado está sempre achando que o mundo vai acabar. E isso está mantendo todo mundo nas cadeiras. Eu digo mercado quando eu falo mercado de petróleo e o mercado de juros. Curiosamente, o mercado acionário americano ainda não virou a chave, né? Quando virar vai ser uma pancada de outro mundo, porque eles vão perceber do dia para a noite que a coisa está nem um pouco simples. E agora, 9h30, a gente vai ter outros dados importantes do mercado imobiliário, só que esse aí já não entra mais na questão das hipotecas. Isso aqui pega inclusive a galera, a pouca galera e os investidores que pagam em cash também, né? Isso aqui pega tudo, que são as permissões de construção e efetivamente início de novas casas. O que é importante a gente notar nisso aqui? A gente vai ter uma queda, é esperado uma queda de novas permissões, é esperado uma retração de novas casas sendo feitas de alguma forma ou até uma leve alta, ou seja, eles estão consumindo as permissões para começar a construir. E é muito importante a gente lembrar, a gente pensar o seguinte: em vários lugares, uma série de casas que foram construídas, como Dallas, como o Texas como um todo, a Flórida um pouco, a Califórnia bastante, a gente está Phoenix, o Arizona como um todo, a gente está tendo a entrega de várias casas a preços muito altos, ou seja, os construtores constroem lá o condomínio. Até pouco tempo atrás, os fundos imobiliários, os investidores institucionais estavam indo comprar essas casas, ele fechava o condomínio inteiro para botar para alugar depois. Isso morreu, tá? Os últimos números de compras institucionais está próximo de zero, está muito, 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 muito baixo. E sobra para o povão. E eu já venho falando isso há muito tempo e cada vez mais, sem brincadeira, a cada dia que o juros sobe mais um pouquinho, que a hipoteca sobe mais um pouquinho, a pagabilidade, né, affordability, a possibilidade de compra do americano médio fica em níveis piores. Hoje estamos no pior nível da história. Nunca foi tão caro, nunca foi tão difícil em relação à renda, nunca foi tão difícil um americano médio comprar uma casa. Em números, o americano médio fatura por ano na casa de $80 mil. Hoje, para você comprar uma casa média,
Com a hipoteca de 30 anos, você precisa de ter uma renda próxima a 120. É. Ou seja, não compra. É por isso que é aquela coisa. Quem tem não está vendendo e quem é, quer comprar não pode comprar. Tá um negócio assim muito complicado. O problema é que a gente está começando a ter entrega de construções que estavam a toque de caixa, coisa de um ano atrás, que estão ficando prontos agora. E aí não tem ninguém para comprar e aí essa galera vai ter que vender. Tá? Os construtores estão desesperados. Tem uma galera que está começando a olhar, pensando em efetivamente fechar a empresa, né? Deixar quebrar. Então, são coisas que a gente tem que ficar olhando, o mercado imobiliário não está tranquilo. E aí, voltando àquilo que eu falei no vídeo de fechamento de ontem, né? O mercado, o CRI, né, o que é o CRE lá nos Estados Unidos, está majoritariamente em bancos regionais. Esses bancos não têm como segurar muita bananosa. Então, é complicado, tá? Para eles. Ainda estamos no início da segunda metade de outubro, ainda acredito que teremos, estamos cada vez mais com risco de um evento de crédito relevante no mundo. E isso infelizmente vai acontecer sem muito aviso. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Temos instrumentos e estamos nos movimentando para proteger carteiras e ficar quietinhos. Isso tudo passando, estaremos melhores do que se não estivéssemos protegendo as coisas. Tá certo? Um bom dia a todos. Vamos que vamos. Semana de exercícios. Hoje, lembrando, e aí quem ainda está vivo aqui vendo o vídeo, hoje é dia de vencimento de índice. Então até às 3:30 da tarde a volatilidade vai ser alta e de 3:30 até o fechamento vai ser inferno. Tem tudo para. Tá certo? Hoje é o dia que tudo é possível. Hoje é dia que o filho chora e a mãe não vê. Vamos que vamos. Beleza? Lembrando que hoje também trocamos a letra do índice. Abraços a todos. Tchau, tchau.